Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essas dicas de HTML e CSS3. Aula 6, letra capitular em textos de website. Aqui alguns modelos de utilização de letras capitulares. As letras capitulares são letras nas iniciais de um bloco de texto ou de um parágrafo. Aqui no primeiro exemplo tem uma capitular aqui toda desenhada num estilo de uma vinheta. Os livros, antes de ser produzido industrialmente, eles eram tudo escrito à mão pelos copistas. Então, para diferenciar e não ficar só uma uma página só de texto, eles passaram a ilustrar os manuscritos com letras capitulares e aqueles ornamentos que são as vinhetas, que são folhagens que ficavam na borda das páginas. Aqui um outro exemplo aqui da revista Manchete, também aqui da utilização de uma capitular, que são elementos gráficos para poder destacar o próprio texto e também ter um visual gráfico diferente. Aqui um outro exemplo aqui, acho que da revista Isto É, também aqui uma capitular, blocos de textos aqui separado por linhas. Então são elementos aí utilizados em diagramação de jornais, revistas ou periódicos, como elemento aí de decoração e para dar um destaque na página. E na criação e formatação e estilização de páginas para o website, não podia ficar de fora. Nós temos também agora um novo recurso aqui, novos comandos para formatar as páginas HTML para inserção de letras capitulares nos blocos de textos e parágrafos. É o que a gente vai ver agora. Eu estou aqui na área de design, tenho aqui um texto do Loren Ipsum, são os 5 parágrafos. Vou permutar aqui para o código HTML. Reparem que eu tenho após o body, abrir aqui a tag session e dentro dela os parágrafos aqui do texto e fechando, e nada além disso aí, para mostrar esse novo recurso aqui de se utilizar ou aplicar aqui uma letra capitular nos blocos de texto ou parágrafos. Vou permutar aqui dividindo. Então do lado direito aqui tem a parte do texto e a parte esquerda aqui do código HTML, e vou permutar aqui para o CSS. Então na formatação aqui ou estilização do CSS, eu tenho aqui a entrada aqui com o seletor universal, zerando as margens, com box sizing, border box. Eu sempre utilizo aqui nessa estilização ou formatação para zerar as áreas de margem e pedem dentro das áreas das tags ou as áreas onde entram os elementos aqui, como foto, texto, ilustrações. Mas aqui é uma formatação aqui bem simples. Tenho aqui a área de section com a largura de 80%, rate aqui 0, margem 0, então está centralizado dentro da própria página HTML. Nem fiz referência a nada a body. E tenho aqui o seletor
P. Eu procuro deixar o conjunto de seletores junto. Por exemplo, eu tenho aqui no HTML eu inseri então para cada bloco de texto uma entrada de parágrafo, e finalizando aqui com o parágrafo. Vou permutar aqui novamente, de forma que quando eu faço, né, a estilização aqui pelo CSS, né, eu faço ela em conjunto. Então section P, aí eu já formato, né, todo o texto aqui do parágrafo. Por exemplo, eu tenho margem de 10 pixels no topo, 0 à direita, 10 pixels abaixo, isso dentro do texto do parágrafo, e 0 à esquerda. De qualquer forma, aqui ele está bem colado ao fundo do seletor section, né, que é a área da seção aqui do texto. E de forma que quando fazer a aplicação aqui da capitular, para ficar bem visível. Então, desses novos recursos de CSS3, são os pseudos elementos, né, onde ele é utilizado, né, dentro de um próprio seletor do CSS, né, para formatar uma parte específica então do próprio seletor. Eu estou aqui, né, com esse novo elemento, que ele está aqui como comentário, né. Eu vou tirar o comentário clicando aqui e deixando ele ativo, né. Então esse pseudo elemento ele vem depois de 2 pontos, né, e no caso aqui da aplicação da letra capitular, eu tenho aqui então o seletor P com 2 pontos e first letter, quer dizer, quando eu faço a aplicação, né, de um seletor mais 2 pontos, né, e mais uma propriedade, né, dentro do próprio seletor, né, ele vai, né, aplicar então ou numa área específica ou num elemento específico. Aqui eu estou referenciando então, né, ao seletor P, que é de parágrafo, né, que ele aplique, a primeira letra, né, first letter, a primeira letra do parágrafo, né, uma letra capitular. Aqui eu estou conservando margem, a fonte, só estou aumentando o tamanho para dar um destaque e mudando a cor. Então vou atualizar, ó, aqui na paleta estilo, vou salvar e rolar aqui o texto. Então reparem, né, que através, né, desse novo seletor, ou esse comando com pseudo elemento, né, ele aplica a capitular, né, em cada parágrafo ou parte do texto. Aqui especificamente o parágrafo, né, porque a gente, né, delimitou, especificou que é para ser utilizado, né, dentro, né, do seletor P de parágrafo. Então ele aplicou em todo o texto. Então vejam o texto aqui, né, no navegador, né, depois de formatado, estilizado, né, a gente tem, né, esse efeito, né, dentro do texto. Eu estou passando aqui, então você vê que ele, né, dá um destaque, né, no próprio bloco de texto ou parágrafo.
Agora você deve estar pensando, pô, mas eu vou aplicar, né, esse comando, né, e o texto de todo o site vai ficar então com cada bloco de parágrafo, né, com uma letra capitular. Sim, o comando é justamente para isso, mas a gente pode especificar melhor, né, de forma que fica só o primeiro parágrafo, né, ou de cada página, né, com uma letra capitular, não todo o texto assim. Eu também acho meio estranho, né, para um bloco de texto pequeno ou com vários parágrafos, mesmo pequeno, né, com tanta capitular. Acho que também não tem a necessidade, mas dá para a gente deixar só né, o primeiro bloco, né, de todo o texto, ou só um parágrafo, né, para não ficar esse elemento repetitivo. É o que a gente vai ver agora. Então, para a gente deixar, né, só uma capitular, né, no primeiro parágrafo de um bloco de texto, eu vou permutar aqui o nosso código HTML e aqui, né, no primeiro parágrafo aqui do bloco de texto, então eu criei uma classe, né, com o nome primeiro parágrafo, justamente para restringir, né, o comando aí da pseudoclasse. Vou voltar aqui para o CSS. Então reparem, né, que eu tenho aqui a pseudoclasse original, o comando original, p2.filter -layer, né, com as propriedades. Vou desabilitar, criando aqui ou aplicando um comentário. Vou atualizar e ele removeu então todas as capitulares, né, de cada parágrafo. E vou selecionar aqui, né, o seletor e remover o comentário e habilitar, né, que é o seletor que está junto aqui com a classe que eu criei e mais a pseudoclasse. Então, quando eu escrevo aqui ou aplico o comando, né, eu já dou o caminho direto de onde ela está. Então, section, né, p ponto primeiro parágrafo, 2.filterlet e as propriedades. Lembrando que quando a gente cria uma classe, né, é só digitar o ponto e mais o nome da classe. Eu prefiro deixar tudo por extenso e por completo, né, porque aí aqui já me dá a sequência, né, de como está sendo aplicado, né, o comando dentro da parte do texto, né. Poderia deixar aqui um comando menor, mas eu prefiro assim escrever tudo por inteiro, né, da forma que é e da forma que foi mudado. Então vou atualizar e dessa forma então temos aqui a aplicação, né, eu vou rolar a tela aqui, ó, né, tem a aplicação aqui de uma capitolar só na primeira parte do texto, né, criando-se então uma classe e juntando aqui, né, com a pseudo o pseudo elemento, que é sempre depois de 2 pontos. Espero que você tenha gostado dessas dicas de HTML5 e CSS3. Convido você a visitar a fanpage Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho posts, né, sobre curiosidades sobre os números primos, e também meu canal aqui no YouTube, né, Ricardo Silva, onde eu tenho videoaulas e também, né, vídeos sobre matemática. E
o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, estudos, também curiosidades sobre matemática e também a divulgação dos livros de minha autoria. Muito obrigado e até a próxima.